Você já se pegou naquele silêncio que, em vez de paz, traz um eco de ansiedade? Aquela sensação de que algo grita por dentro, mas você não sabe o quê? Muitos de nós, viajantes da alma, carregamos essa dor silenciosa de estarmos presos a um script invisível, revivendo as mesmas dores, os mesmos relacionamentos que se repetem, a mesma autossabotagem que nos faz sentir profundamente sós, mesmo cercados de pessoas. É como carregar a dor de um luto invisível por um eu antigo que se recusa a morrer, ou por padrões tóxicos que a mente tenta calar. E você se pergunta, com cansaço, por que, depois de tanto autoconhecimento e tanta oração, tudo parece permanecer igual? Por que a tentativa de manifestar mudanças não encontra um fluxo em sua vida? O que você está sentindo não é fraqueza, mas sim o sintoma mais profundo de que seu sistema está em dissonância vibracional. É o seu caminho neural antigo, o seu falso ser, resistindo à metanoia, à transformação que sua alma clama. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria sobre o caráter, nos convida a olhar para essa dor persistente não como um fracasso, mas como a prova de que o seu ego neurótico se apegou a uma falsa segurança, a segurança da dor conhecida, do sofrimento repetitivo. É o seu eu tentando te manter escravo das velhas narrativas, desvalorizando-se continuamente na divisão entre um perseguidor e um perseguido. A grande revelação que precisamos acolher é que a tentativa de vibrar alto, sem transformar a base neural e emocional, é o erro fatal. É o que Naranjo chamaria de uma falsa espiritualidade performática, um esforço vazio que ignora o trauma impresso no corpo e na crença celular. Você pensa o positivo, mas o seu subconsciente, nutrido pelas feridas não curadas, continua vibrando o medo e a indignidade. Essa clivagem interna intensifica a dissonância, porque você está tentando construir a paz sobre um terreno que grita a guerra. A promessa aqui, confirmada pela neurociência espiritual, não é mágica, mas é profundamente libertadora. É a promessa da neuroplasticidade, a sua consciência, a voz que está em outro nível e que dá sentido à vida, pode literalmente reescrever seu destino biológico. Não se trata de acreditar, mas de agir em coerência. É começar a sentir o alinhamento de alma de uma forma que transcende o pensamento. Para entendermos esse caminho, precisamos acolher a perspectiva profunda de Gabor Maté. Ele nos ensina que o trauma não é apenas o que aconteceu conosco, o evento em si, mas o que aconteceu dentro de nós. É a ferida psíquica que molda o nosso mapa neural de sobrevivência, gerando respostas automáticas de anestesia, fuga ou hiperatividade. A cura é a reconexão com o seu eu genuíno, e ela se inicia com a coragem de olhar para o que o seu corpo grita o que a alma não suporta, como Maté nos ensina e como Naranjo nos convida a ver. Neste encontro, inspirados pelos ensinamentos que unem a profundidade do caráter de Cláudio Naranjo e a lucidez do trauma de Gabor Maté, vamos juntos desvendar como a neurociência espiritual traduz essa metanoia em alinhamento energético. Você está prestes a descobrir o sinal real e contraintuitivo de que o seu caminho neural mudou. E, mais importante, como sustentar essa nova frequência de paz interior inabalável e libertação. O bloqueio invisível que paralisa sua frequência vibracional não está lá fora, no destino ou no universo. Ele reside no erro invisível de como sua expectativa inconsciente sobre si mesmo, o seu self atual, sabota a manifestação. Você pode listar seus desejos mais sinceros, pode visualizá-los com clareza, mas se o seu sistema de crenças mais profundo, o seu subconsciente, estiver convencido de que não merece a cura ou não é capaz de sustentar a paz, essa crença atuará como um campo magnético em sentido contrário. Este é o fator silencioso que sabota sua frequência, o poder da profecia autorrealizável ou o que podemos chamar de efeito Galateia ao contrário. O seu mapa neural, forjado na dor e na sobrevivência, está mais alinhado com a dúvida sobre a sua dignidade do que com a sua capacidade de ser feliz. Lembre-se do que Bruce Lipton nos ensina. A nível celular, não são os genes que controlam a biologia, mas a percepção do ambiente.
E no nível humano, essa percepção é a sua crença. Se sua crença mais íntima é de que nada flui ou de que é tarde demais para a mudança, seu corpo, suas emoções e, consequentemente, sua frequência vibracional atuarão como um bloqueio dissonante, atraindo a confirmação dessa falta de merecimento e desencaixe. O universo responde ao que você vibra na profundidade do seu ser, e não apenas ao que você pensa na superfície da mente. A reviravolta contra-intuitiva aqui é essencial. Não é que a sua técnica de visualização esteja fraca, ou que você não esteja vibrando alto o suficiente. É a sua coerência emocional que está em conflito com o caminho neural do medo. A sua verdadeira intenção é mascarada pela energia de dor não processada que seu corpo armazena. A manifestação alinhada com a alma requer a unidade do ser, e não a divisão entre uma mente que deseja e um corpo que duvida, preso na memória do trauma. A libertação começa quando você honra essa dissonância e a acolhe com compaixão. O caminho da verdadeira transformação exige que olhemos para a natureza e sua lição mais dura, paciência vibracional. O que a natureza ensina sobre isso é a metáfora da poda no jardim, ou o que no cérebro chamamos de poda neural. A transformação real não se trata apenas de adicionar uma nova flor de autoconhecimento. Ela exige que o seu cérebro, com delicadeza e firmeza, descarte sinapses e crenças antigas para criar o espaço sagrado para o novo florescer. O que buscamos é a metanoia, que é mais do que arrependimento ou uma simples mudança de ideia. É a transformação do coração e a profunda conversão da pessoa. Sob o olhar da neurociência, a metanoia é o processo de desmantelar o antigo, os velhos caminhos neurais do medo e da escassez, e reconstruir o senso de identidade através da neurogênese e da neuroplasticidade. É uma expansão de consciência que transcende a lógica do ego e altera completamente a sua forma de pensar e agir. Não é uma mudança superficial, mas uma mudança essencial de pensamento ou caráter. O erro fatal de quem tenta a cura sem essa profundidade é a dissonância entre desejo e vibração. Tentar apenas adicionar uma nova crença a uma estrutura emocional doentia. Você quer paz, mas a base do seu ser está cravada no medo e na rigidez do seu caráter. Esse novo pensamento não consegue se enraizar em um solo que ainda vibra a frequência do trauma. A cura, portanto, é um ato de limpeza energética e alinhamento de alma, onde você se liberta daquele que Naranjo chama de seu falso ser para permitir que o ser autêntico se manifeste em cada célula. A poda neural é a coragem de renunciar à segurança do passado em prol da incerteza curativa do presente. Este é o ponto onde a maioria das pessoas desiste, confundindo o sinal da cura com uma recaída. É fundamental ter cuidado com a armadilha de confundir a dor de crescimento com um passo para trás, pois o sinal da mudança neural não é uma paz instantânea. O antigo caminho neural, aquele mapa de sobrevivência que o seu cérebro conhece há décadas, não se desarma em silêncio. Ele grita. Você verá o sinal da mudança neural quando começar a sentir a angústia do vazio ou a resistência do corpo em situações que antes eram o seu piloto automático. O momento de choque é a percepção clara e desconfortável de que o velho padrão de autossabotagem, de autoanulação ou de atração por relações caóticas não serve mais, mas você ainda não sabe como sustentar o novo. A sua consciência está tão forte que não consegue mais ser ignorada. O antigo caminho neural está gritando para ser reativado, enviando ondas de ansiedade silenciosa e medo do julgamento social. Essa angústia não é um fracasso. É a prova viva de que a poda neural está acontecendo e de que você está no caminho da metanoia. Para ancorar a nova via neural, é preciso um exercício prático de presença e consciência no momento exato do desconforto. A técnica da pausa reflexiva é inspirada na awareness, tomada de consciência, da Gestalt terapia de Naranjo. Quando a angústia ou a urgência de repetir o padrão surgir, você deve parar e nomear o grito da crença antiga no momento da crise. Sinta a tensão no corpo, nomeie a emoção. Estou sentindo medo do abandono e meu corpo quer fugir. E ao fazer isso, você não a anula, mas a acolhe com compaixão, impedindo que ela governe sua ação e, consequentemente, sua frequência vibracional. Você escolhe o caminho da libertação.
A busca incessante por recompensas rápidas, típicas da nossa era, cria um profundo bloqueio na sua frequência de cura. Como a dopamina bloqueia a sua manifestação sem que você perceba, é o drama do vício na satisfação efêmera. O nosso cérebro se acostumou com o flash da recompensa, seja nas redes sociais, seja na espiritualidade instantânea, que promete milagres e resultados rápidos. Essa busca por recompensas rápidas, dopamina, vicia o cérebro em ciclos de satisfação momentânea, desviando-o da disciplina profunda que a transformação neural exige. A consequência imediata desse vício em dopamina é que a mente se torna incapaz de sustentar a paciência e a disciplina de outros neurotransmissores essenciais, como a serotonina, o bem-estar da presença, e a oxitocina, a conexão e o vínculo com o ser. A nova frequência de alinhamento de alma e paz interior não se constrói na urgência. Ela se ancora na coerência emocional sustentada e na capacidade de sustentar o ser no tempo. A quebra de expectativa mais libertadora é esta: a verdadeira vibração alta não é um estado de euforia contínua, uma felicidade forçada. A verdadeira vibração alta é a coerência emocional e a capacidade de sustentar o ser na incerteza. É estar em alinhamento com sua verdade, mesmo quando a dor do vazio ou o medo da incerteza se manifestam. É a paciência de saber que a metanoia é um processo de metamorfose interna, e não um evento milagroso e instantâneo. A ansiedade silenciosa, essa urgência constante que sentimos, é o erro fatal de quem tenta controlar o tempo divino. Essa ansiedade é, no fundo, a fuga neurótica do presente, a mente tentando desesperadamente dominar o futuro, pois o presente, para o ego, é onde reside a dor não processada. Essa urgência de controlar o futuro é um dos principais gatilhos envolvidos na sabotagem, porque ela retira a sua energia do agora, o único ponto de poder real para a mudança neural. Para compreender isso, olhe para a força simbólica da analogia do jardineiro e o tempo. O jardineiro, com paciência e sabedoria, não puxa a semente para crescer mais rápido. Ele compreende que a pressa é uma violação da lei natural. O trabalho do jardineiro é preparar o solo, que na sua vida é o seu estado interno, neural, e confiar no tempo de Deus ou do universo. A sua presença e a sua coerência emocional são a água e a luz. O modelo mental para transmutar a ansiedade em intenção elevada exige uma mudança de postura do ser. É preciso trocar a linguagem do controle neurótico. O eu preciso que aconteça, pela afirmação da presença e da coerência do ser. O eu estou sendo quem manifesta. O ser autêntico não está preocupado em quando a colheita virá, mas em ser a própria colheita no aqui e agora. A cura e o alinhamento vibracional acontecem quando você se entrega ao fluxo da vida, abandonando a rigidez do ego que tenta ditar a velocidade do seu despertar. O silêncio que o ser busca não é apenas a ausência de ruído externo. Ele é o poder oculto que reconecta sua intenção com o seu inconsciente. O silêncio é o espaço sagrado para a desativação do idiota interno, o ego que repete padrões e culpas, para que possamos finalmente ouvir a voz da consciência, aquilo que Cláudio Naranjo chamava de a voz que está em outro nível, a voz do ser. O insight não óbvio é que a intenção falha quando ela é apenas um pensamento adicionado, uma lista de desejos feita pela mente superficial. O silêncio, na meditação ou na Gestalt, permite que a intenção já impressa na sua matriz energética inconsciente se revele, aquela que está alinhada com a sua verdade profunda. Quando a sua intenção nasce do alinhamento e não da falta neurótica, ela se manifesta com a força coerente do fluxo divino. Para reconectar sua vibração e fazer com que a sua intenção seja autêntica, é preciso um exercício prático de observação. A técnica é simples, mas profunda. Antes de manifestar qualquer desejo, sente-se em silêncio e ouça o que o corpo está sentindo. Preste atenção na rigidez, na tensão, no medo de adoecer. Pergunte: qual é a crença subjacente, o medo, a culpa ou a indignidade que está por trás dessa minha intenção consciente? Ao identificar e nomear a crença limitante, você a reconhece e a transmuta com compaixão.
permitindo que a sua frequência vibracional se eleve para um lugar de coerência. Para realmente compreendermos por que os velhos padrões persistem e por que o caminho neural custa a mudar, precisamos mergulhar no legado de Cláudio Naranjo e sua contribuição profunda com o Eneagrama. O estudo dos 9 tipos de personalidade, o caráter, não é apenas uma tipologia, mas um mapa da estratégia inconsciente que foi desenvolvida na infância para tentar obter amor e satisfação baseada nas nossas paixões destrutivas. Essa estrutura de caráter é, em essência, o caminho neural mais arraigado que resiste à transformação. O seu bloqueio inconsciente mais profundo não é o pensamento negativo, mas a sua identidade de caráter. Você está manifestando a estratégia de sobrevivência do seu tipo, e não o desejo do seu ser autêntico. Por exemplo, um tipo pode manifestar a procrastinação para evitar a crítica, a paixão do tipo, enquanto o outro atrai relações caóticas para reafirmar sua necessidade de ser útil, a paixão do tipo 2. O caráter é o falso ser em ação, e ele é o guardião mais rigoroso da frequência dissonante. A revelação e o sinal da mudança neural mais verdadeiro é quando você enxerga o seu próprio mecanismo de eneagrama em ação. É quando você vê sua paixão, sua estratégia de caráter, operando e pela primeira vez tem a consciência de que você não é aquilo que você faz para sobreviver. É nesse instante que você escolhe conscientemente um novo caminho, desidentificando-se do caráter e ativando o self autêntico. Essa desidentificação é a libertação mais profunda. O erro que mais sabota o alinhamento vibracional é o foco deslocado, o erro de focar apenas no pensamento e ignorar a inteligência emocional do corpo. A mentalidade é crucial, sim, mas não é suficiente. A mente dividida, aquele conflito interno entre o perseguidor e o perseguido, a culpa e a autoanulação, cria um campo eletromagnético dissonante que bloqueia a sua intenção curativa. O segredo para manter a coerência emocional reside na integração da sua percepção tripla. É alinhar o que você pensa, mente, o que você sente, a sabedoria instintiva e intuitiva que Naranjo ensinava, e o que você age, corpo. O campo eletromagnético do coração atua como um sincronizador neural, e quando esses 3 centros estão em harmonia, você não apenas deseja a paz, você se torna a própria frequência da paz. Para aplicar essa coerência na vida cotidiana, use a técnica aplicável da percepção tripla no momento de uma decisão ou crise. Pare e ouça os 3 centros. 1. O que eu penso que devo fazer? A razão e a lógica. 2. O que o meu coração e instinto está me dizendo para fazer? O sentir, a intuição. 3. O que o meu corpo está pronto para sustentar na ação? A capacidade de agir sem autossabotagem. A coerência entre essas 3 respostas é a prova de que você está no caminho da mudança neural e da manifestação alinhada com a alma. Para saber se o seu caminho neural está realmente mudando e se a sua frequência está se alinhando com a cura, precisamos olhar para os sinais sutis de que sua frequência está desalinhada. Eles não são apenas grandes eventos de fracasso, mas padrões de comportamento que revelam o velho caminho neural reativado. Observe, por exemplo, seus padrões de sono, refletindo a ansiedade silenciosa, a sua reação imediata a críticas, o ego ferido pelo julgamento social ou a sua atração repetitiva por relações caóticas, a busca inconsciente pela familiaridade do trauma. O teste simples para saber se você está no caminho certo é um de autoconsciência e reação. Você está no caminho da mudança neural quando suas reações automáticas mudam, quando o antigo gatilho emocional é percebido e nomeado antes de ser executado. O ser autêntico ganha espaço para observar a reação do ego, permitindo que a libertação aconteça pela escolha consciente e não pela compulsão do padrão. A cura não é a ausência de gatilhos, mas a capacidade de responder a eles de uma maneira nova, coerente e compassiva. Essa transformação é a verdadeira manifestação. Podemos ver isso no exemplo de uma pessoa que manifestou a mudança após 3 anos de fracasso. Laura, por anos, tentou manifestar a saúde e a abundância, mas só atraía doenças psicossomáticas e escassez,
repetindo o padrão de autossabotagem. A virada aconteceu quando ela finalmente se desidentificou da sua narrativa de caráter, o seu mecanismo de eneagrama. Ela parou de lutar para ser um eu perfeito e começou a ser a presença que acolhe a dor e a falha. A cura veio não da força de vontade forçada, mas da coerência vibracional de ser quem ela realmente era, liberando a energia que estava presa na repetição do sofrimento. Chegamos ao ponto de ancoragem desta jornada, onde a ciência encontra a alma. A cura não é um ponto de chegada, mas uma jornada sagrada de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional que exige a transformação do seu caminho neural. O comando final é este: o que fazer imediatamente quando o sinal de que o antigo caminho está gritando aparecer? É preciso sustentar a nova via neural pela repetição consciente e emocionalmente coerente do novo padrão. Escolha a presença no lugar da fuga. O legado da consciência que Cláudio Naranjo nos deixa é que a revolução da consciência exige que você mude a si mesmo profundamente, pois a mudança interna de uma pessoa afeta a energia vital do cosmos. A sua cura é um ato de serviço e de alinhamento energético. É lembrar-se de quem você sempre foi, antes de o mundo tentar te moldar e desalojar a sua energia. Como nos lembra a citação essencial de Eckhart Tolle, a mudança neural e a libertação não acontecem no futuro, mas no abandono do tempo psicológico. A mente que vive em culpa, passado, e ansiedade, futuro, para residir na presença, o único ponto de poder real. A paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.